Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no ESG Podcast, um canal dedicado a democratizar as informações e conhecimentos sobre o ESG, tema importante, tema que tem como contribuir com a sustentabilidade, com o bem-estar e também com as políticas públicas. Luiz Fernando, prazer estar aqui contigo novamente nesse episódio especial. Bacana, Valverde. Bom a gente retomar os trabalhos dos episódios aqui esse ano. E se você está chegando agora, acesse as nossas redes sociais. Nós estamos no Spotify, YouTube, Instagram, TikTok e acesse também os outros episódios, tanto os anteriores, e fiquem espertos com os próximos episódios também. E conecte-se, né? Adicione-se nos canais para que vocês recebam também as notificações dos próximos programas. E hoje temos uma convidada também muito especial, né, Valverde? Exatamente, Juliana Marra, uma pessoa de uma trajetória muito inspiradora na questão ambiental, e ela vai poder contar aqui. Eu tive o privilégio, Luiz, de acompanhar em bons momentos de boas formulações, políticas públicas, legislações. Juliana Marra, muito especial ter você aqui. Nós não vamos te apresentar porque queremos que você assim o faça, mas é uma grande honra poder trazer você aqui e você poder contar a sua trajetória e nos atualizar aí com todo o seu conhecimento na área ambiental, no tema ESG. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui, é um super prazer mesmo ser convidada para contribuir nesse local onde tantas outras pessoas interessantes e com tanto conhecimento e experiência já estiveram. Bom, eu sou formada em Química Industrial. E quando eu decidi fazer química, eu não fazia ideia de onde eu ia chegar agora, né? Então eu comecei a minha carreira numa parte mais técnica, inclusive na área de meio ambiente, na Ambev, trabalhei em fábrica, tem bastante caso bastante legal, né, para falar da realidade de uma operação, etc. E depois eu fui migrando para uma área menos ligada à fábrica e mais ligada à burocracia, que é a área de assuntos regulatórios, mas na área de bens de consumo já na Unilever. Eu estou na Unilever há 22 anos, eu iniciei então como coordenadora na área de assuntos regulatórios, que basicamente cuida da parte de regularização dos produtos e tudo que isso envolve para lançar o produto, e muito a ver com Anvisa, né? Então saí um pouquinho da parte mais ambiental e assumi a área anos depois, e depois migrei para a área de assuntos corporativos, que na Unilever tem muito do tema de ESG. À época era só meio ambiente, depois socioambiental também, e finalmente depois sustentabilidade. E hoje eu sou responsável pela área de assuntos corporativos como um todo, que tem também comunicação, tem impacto social e tem HelGov, e boa parte dos temas que a gente trata é relacionado a ESG, né? Então, tenho casos aí para a gente falar desde o início, enfim, e muito participei muito dos temas todos de resíduos sólidos, política nas PNRS, a famosa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem, assim, é muito legal estar com o Valverde aqui, que desenhou junto, né, e fez muito desses textos, enfim, à disposição para a gente trocar experiências e informações. Bom, acho que a gente começa, e a Unilever é uma empresa que é uma referência nessa temática do ESG, tem mostrado muito isso na prática, né? Isso que é muito importante, se fala, mas também a gente vê os resultados práticos, seja nas plantas, na própria atuação aí dos profissionais, enfim, no plano de negócios da empresa. E hoje tem um ranking, né, de empresas que estão ali figurando. A ESG tem trazido isso, seja pela questão dos investidores, do mercado. Como é que a empresa, qual que é a preocupação da empresa, qual que é a estratégia da empresa para estar, se manter e se destacar nesse ranking de empresas ESG, Ju? Perfeito. Bom, é um desafio bastante grande, especialmente para uma multinacional. Claro, acho que
assim, tem um desafio para qualquer empresa, mas quando a gente fala de ser uma empresa multinacional, nós temos a matriz, então existem algumas metas e algumas diretrizes que são globais, de maneira que nós não temos nem a opção de não querer fazer aqui no Brasil. Então, atualmente, por exemplo, todas as nossas metas e todo o nosso pilar, tudo aquilo que a gente tem de estratégia da empresa, tem como norte, tem também como base metas de sustentabilidade. Então, ESG na veia mesmo, né? Tem que fazer sentido para o negócio da empresa, tem que fazer sentido para o consumidor e tem que também deixar um marco positivo no meio ambiente e para a sociedade. Então, essa é o nosso grande desafio e objetivo. Como é que a gente faz isso, né? É muito menos sobre ganhar rankings e muito mais como ganhar no mercado, porque uma empresa que ganha mercado, uma empresa que consegue se manter relevante para o consumidor com produtos que são eficazes, que são eficientes, que entregam aquilo que o consumidor gostaria de ter em casa e também entregam uma preocupação com relação à embalagem, ao ciclo que essa embalagem percorreu, é fundamental para que a gente siga existindo, né? Não tem outra maneira hoje de fazer negócio que não seja essa, né? Então, para que nós estamos no Brasil há 95 anos. Para que a gente siga por pelo menos mais 95, nós três não estaremos aqui, nem ninguém que está nos vendo acho que vai estar daqui 95 anos. Mas a gente espera que a empresa siga sólida e para isso precisa ter responsabilidade, muita responsabilidade, desde o início da fabricação, ou seja, desde o compromisso que a gente tem com os nossos fornecedores, passando pela nossa fábrica, distribuição, logística, os nossos clientes, né, que são o varejo, são as lojas, pelo Brasil inteiro, até chegar na casa das pessoas. Então, quando chega na casa, nós precisamos entregar um produto que entregue a qualidade daquilo que essa pessoa comprou, mas que também, ao terminar, a pessoa saiba o que fazer com aquilo que foi, a embalagem passa a ser resíduo, alguns chamam de lixo. Então, como é que a gente orienta para que isso siga o caminho correto, né? Então, só fazendo um pequeno circuito, como nós somos empresa de bens de consumo, basicamente a gente fabrica sabonete, shampoo, maionese, sorvete, detergente, amaciante. Então, nós estamos na casa e na vida de todo mundo. É importante que o design desse produto antes tenha sido pensado de maneira a colaborar para que as pessoas depois consigam dar destinação também correta, né? Acho que essa pergunta dá margem a várias outras perguntas, né, essa sua resposta. O que me veio aqui, principalmente da tua área de comunicação, e você falando também, né, obviamente a Unilever é uma multinacional que traz algumas diretrizes que aqui no Brasil tem que ser atendidas, só que tem os desafios específicos do próprio Brasil. Né? E teve uma convidada aqui que fala uma frase muito interessante que eu gosto de também trazer, é que não basta ser ESG, você precisa também parecer ou demonstrar que efetivamente é ESG. E aí vem o desafio na comunicação, né? E se de repente você tiver algumas questões que você poderia trazer dos desafios de comunicar as questões ESG Unilever, como você disse e postou no LinkedIn recentemente, que a gente pegou a deixa aqui do ranking, né? Ela está muito bem ranqueada em questão de reputação. E você colocou aqui, até anotei um pouquinho, porque isso se deve à transparência, inovação e impacto positivo da empresa na sociedade. Então, se você puder trazer um pouquinho, até para quem está nos ouvindo, quais são esses desafios e os focos de comunicação da questão ESG da Unilever que você tem se deparado? Perfeito. São vários, né? Houve uma época em que a gente acreditava, eu digo a sociedade, de que simplesmente falar assim, esse produto é mais sustentável, esse produto é mais... Teve uma onda de produtos mais verdes, não porque não pelo meu time, eu gosto mesmo de verde, mas não necessariamente essas afirmações levam a pessoa, primeiro, a acreditar e depois a consumir. Nós vivemos num país em que a questão de preço é muito relevante. O que, de fato, na maioria das vezes, define a escolha de um consumidor é preço
seguido depois de algumas outras questões. Qualidade, sem sombra de dúvida, o apego e o amor à marca, mas nada disso faz sentido se o produto estiver completamente fora do orçamento daquela família, né? Então, o nosso primeiro desafio de comunicação é conseguir comunicar melhorias ou desenvolvimento de temas como uma fórmula mais eficiente, eventualmente com ativos biodegradáveis, desde que isso de fato caiba no bolso daquela pessoa. Então, o nosso desafio como empresa é desenvolver cada vez mais soluções nesta linha, mas que estejam adequadas àquilo que o consumidor consegue incluir no orçamento dele, ou seja, que ele consegue pagar. Então, indo para a comunicação, e aí cada marca tem o seu desafio, você não pode falar em um rótulo ou em uma publicidade muita informação. Você tem que ter uma informação objetiva, que normalmente é aquela que tem relação com o tipo de produto. Então, por exemplo, um produto de limpeza, que lava roupa. Necessariamente você tem que dizer que ele lava a roupa, qual é a característica que o diferencia do outro? Ele deixa a roupa mais branca, ele tira mais manchas, qual é o diferencial dele para você poder escolhê-lo e não ao outro? E tem desafios de como é que eu daí também incluo a questão da mensagem ambiental, ou a questão da embalagem, né? Tem alguns exemplos que funcionaram bastante bem. Amaciante, por exemplo, no passado, nós tínhamos amaciante apenas um tipo, era uma embalagem bastante grande, em que você precisava dosar uma tampinha ou algumas tampinhas, né? Faz muitos anos que já se tem o amaciante concentrado, né? Ali você tem muito menos água, e ele funciona maravilhosamente bem, entrega o benefício de maciez, de cheiro, etc., com meia tampinha. Esse foi um desafio que iniciou com algumas marcas, e hoje o mercado inteiro, de diversas empresas, já faz isso. E faz sentido para o bolso. Então, tem alguns... mas não necessariamente foi colocado dessa maneira. Compre esse amaciante ou escolha esta marca, esse amaciante, porque ele é melhor para o planeta. Há sim um número de pessoas, certamente, que vai dedicar a sua compra exclusivamente com este viés. Existem essas pessoas, mas nós precisamos pensar na massa para que a gente mude. Então, o desafio é conseguir falar de uma maneira que faça sentido para que o consumidor entenda que faz sentido para a vida dele, entregando o benefício que a gente desenvolveu dentro de casa. Então, quem desenvolve a fórmula, quem desenvolve a embalagem com resina reciclada, etc. Mas não necessariamente na hora de você falar sobre o produto, você vai conseguir contar tudo isso. Você precisa primeiro fazer com que ele esteja aberto a ouvir, e depois na embalagem ou no site você consegue falar todo o resto, né? Então, o desafio vem de tudo isso que eu contei. E o consumidor, porque seguramente vocês fazem muitas pesquisas, né? Porque você precisa ter muita sensibilidade do que o consumidor está pensando, o que ele está querendo, qual que é, né, o seu mau humor em relação a determinados produtos. A sustentabilidade entra até que ponto? Até que ponto o produto sustentável molda a opção do consumidor em optar, né, por um determinado produto? Até que ponto a sustentabilidade ela é um atrativo para o consumidor e, consequentemente, isso vai dar um tom, vai fortalecer cada vez mais a empresa ser sustentável, a empresa incorporar as práticas ESG? Perfeito. A gente brinca internamente que a gente só trabalha para o consumidor. Só faz sentido que a empresa exista e as marcas existam, e nós, as pessoas que trabalhamos na empresa, a gente está lá porque existe um consumidor que acredita naquela marca e naquele produto. Então, precisa fazer sentido para ele, né? Nós já tivemos produtos, por exemplo, que nós entendemos que fazia sentido aquele produto e ele não prosperou depois, né? Posso até trazer um item. Nós lançamos uma época um desodorante aerosol menor.
ele tinha exatamente a mesma eficiência. Teste. Você pegava esse aerosol que a gente conhece hoje, e o menorzinho, ele era comprimido, ar comprimido, ele é mais comprimido. E se você apertasse os dois ao mesmo tempo, ele ia gastar a mesma quantidade de tempo. Então, definitivamente você não tinha um problema de menos produto, certo? Mas não pegou. Por quê? As pessoas estão acostumadas com aquele tamanho, acreditam que eventualmente não vai funcionar. Tá comprando menos, parece estar comprando menos, porque ele é menor. Então, existe um desafio sobre isso. Quando você lança uma coisa que ele é muito menor, tem um desafio, tem uma barreira de acreditar de que aquilo de fato funciona, né? E o nosso desafio é como é que a gente segue no mercado, porque uma empresa precisa conseguir fechar o ano, todos os anos, com melhorias, porque a gente não tem meta que vai para trás, as metas são de igual para melhor, né? Então, menos impacto, menos resíduo, mais resina reciclada, menos embalagens, enfim. E aí, como é que a gente consegue inovar dentro disso, né? Então, acho que o desafio é usar as marcas que têm credibilidade para promover essa mudança e insistir. A Amaciante que eu falei antes foi uma insistência. Ele começou muito pequeno, quando proporcional ao produto diluído com o produto concentrado, era pequeno. Hoje já é um pouco maior. Então, você ainda tem pessoas que compram esse produto que não é concentrado, mas já existe um número significativo de pessoas que compram o concentrado, né? Mas aí a gente está falando de um produto líquido para outro produto líquido. É uma comparação mais simples, né? Então, acho que não tem uma receita de sucesso, mas é persistir, já que a empresa tem as metas e acredita nisso, é persistir, e utilizar da confiança e da credibilidade que a empresa e as marcas têm para prosperar com aquilo que a gente acredita que é necessário, né? E aproveitando também a questão de produtos ainda nesse tema, você que já está aí há 22 anos na Unilever, de repente pode trazer essa informação com mais detalhes, né? Principalmente o produto Dove. Ele marcou, acho que, uma sociedade, né? Quando ele trouxe esses corpos diferenciados, quebrando padrões, e hoje se tem o Dove como exatamente uma ideia de usar um produto para melhorar a consciência corporal da sociedade, da aceitação do próprio corpo, né? E a dúvida que fica é, esses produtos, eles já nascem com essa ideia, ou eles nascem e essas ideias são incorporadas? Por exemplo, eu tenho um sabonete, e para a gente lançar isso na sociedade, a gente, na hora de fazer o marketing daquilo, a comunicação, a gente, vamos aproveitar e quebrar alguns paradigmas ou inserir a variável ESG naquele produto específico. Então, como que foi, por exemplo, a ideia do Dove? Ele surgiu ESG, ou ele se transformou num produto ESG, e os outros produtos hoje em dia, se eles já são pensados de forma diferente? Tá bom. Dove é uma marca incrível, uma marca que vem deixando marcas importantes, que começou com acho que aquilo que todo mundo lembra do sabonete Dove, e que hoje é um portfólio inteiro, né? Tem produtos para cabelo, produtos para pele, produtos para o rosto, desodorante, né? Então é uma marca que se consolidou pela escolha de se colocar como uma marca para pessoas reais. A gente fala de beleza real, de pessoas, qualquer mulher pode fazer parte de uma publicidade, de um comercial de Dove. Qualquer mulher, de qualquer nacionalidade, com qualquer tipo de corpo, marca, cicatrizes, etnia, justamente porque se identificou que como é que Dove poderia mostrar o seu valor como marca diferente, justamente por falar sobre pessoas reais, uma marca de beleza real. Não é sobre não ter beleza, todo mundo gosta do belo, mas o belo não é necessariamente, não deveria ser estereotipado. Não é só a mulher magérrima, sem nenhum tipo de cicatriz. Não, a mulher tem todo o direito de usar, e o homem também, maquiagem, fazer o que quiser, mas ela é real, é uma mulher real. Ou seja, não é possível você se ver naquele vídeo, por exemplo. E mais recentemente, Dove lançou uma campanha global que fala sobre não usar filtros nas publicidades e no meio digital.
né? Então, inclusive, a gente fez uma audiência pública lá na Câmara, lá em Brasília, para apoiar essa iniciativa que fala de não usar filtros, porque várias redes sociais você consegue colocar N filtros. E tem uma pesquisa que Dove fez, que especialmente as meninas, adolescentes, para postar uma foto, tiram mais de 15 fotos para escolher uma, e depois usam os filtros, e isso tem a ver com saúde mental, né? Com ausência, inclusive, com problemas sérios de... Então, nós precisamos normalizar de que as pessoas não precisam fazer isso, e inclusive, nas nossas publicidades, e as influenciadoras que trabalham conosco, assinam conosco de que não podem usar filtros, elas têm que ser reais. Claro, você, como eu disse, por exemplo, aqui, eu agora, claramente passei batom, passei maquiagem, não estamos falando disso, estamos falando de ser real, né? De conseguir ser... Por exemplo, eu tenho a voz mais grave, né? Então, não era o caso da gente editar isso aqui para ficar com uma vozinha fininha. Não, eu sou assim. Então, Dove acredita nisso e é uma construção que começa e se perpetua. Então, quando começou, era só sobre publicidade, pessoas reais, e agora a gente, com o mundo digital, nós necessariamente precisamos falar disso, né? E aí a marca, veja, ela não tá falando do sabonete ou do shampoo, mas tá falando sobre uma realidade, tá falando sobre um posicionamento, e como é que a gente se preocupa com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos vizinhos, com a nossa sociedade, né? Então a marca, quando faz isso, não perde nada, né? Porque ainda que você não seja consumidora daquela marca, dificilmente alguém vai dizer, isso não é importante. É importante, né? São escolhas e eu posso te dizer que fazer escolhas de propósito para as marcas faz muito sentido, porque Dove, e isso está nos nossos sites, relatórios, se não for a maior marca, é uma das nossas maiores marcas em termos de valor, valor de marca, valor mesmo, estou falando de dinheiro, Sim. É a que mais vale. Então, não é só uma historinha que a gente conta, faz sentido para as pessoas, tanto que a marca é mais valorizada do que já foi antes. Agregou valor real. Tem uma outra coisa que Dove fala também, que é sobre outros compromissos, como assim, embalagens, etc., mas sobre o uso de testes em animais. Esse é um assunto importante que eu gostaria de deixar. A Unilever é contra qualquer tipo de testes em animais. A Unilever não realiza testes em animais no Brasil, porque para se lançar produtos aqui, você não precisa fazer isso. Existem alguns lugares no mundo em que, para você lançar, é preciso fazer o teste, e a gente não descumpre nenhuma legislação, claro. Mas já existiram lugares em que a gente se retirou, não vende mais naquela região para não testarem animais. Os nossos produtos levam um selinho da marca Dove, diga não à crueldade, etc. Então, essa também é uma das causas, tem muito a ver com ESG e tem a ver com o que a marca fala. Interessante, bacana. Muito bom. Você está no ESG Podcast, eu sou José Valverde, estou aqui com o Luiz Fernando Penteado e estamos recebendo a Juliana Marra, diretora de comunicação da Unilever, com o tema ESG. Juliana, a gente tem percebido também algum retrocesso em relação às questões de ESG de algumas empresas que se posicionaram logo que isso, né, logo que esses princípios começaram a orientar a tomada de decisões. Como é que tem sido isso na Unilever? Qual que é a tua percepção de uma maneira geral? Você que é uma pessoa aí do mundo, né, de uma empresa multinacional, como é que tem sido, você tem visto isso aí no mundo, né, no mundo corporativo, mas também de uma maneira global, e como é que é a Unilever, como é que a Unilever está nesse momento em relação a manter afirmado aí os seus princípios ESG? Perfeito. Bom, a Unilever se mantém firme nas metas e nos compromissos que nós já firmamos, já foram firmados há algum tempo e continuamos com eles. Não houve nenhuma mudança. Então, as metas continuam lá, nós temos 4 pilares, que não é livelihood, que é em inglês, impacto social é um pilar, o outro pilar é plástico, o outro é clima e o outro é natureza. Dentro desses 4 pilares existem metas específicas e elas continuam bastante sérias. E elas foram, claro, de uns anos para cá,
muito antes de tudo isso acontecer, do que você falou agora, sobre esse retrocesso, etc., nós já havíamos feito um afunilamento e colocado um foco maior nesses pilares e nas metas. Importante dizer, nós tínhamos um quadro com vários outros pilares, com várias subdivisões e muitas submetas. De 1 ano e meio ou 2 para cá, nós reduzimos para haver mais foco e para a entrega ficar mais objetiva e clara, certo? Então isso já veio, já aconteceu e a gente segue tanto na Unilever Brasil, na Unilever Mundo, e é claro que a depender do contexto global, do que vem acontecendo, agora, por exemplo, essa guerra comercial, etc., às vezes fica mais ou menos difícil de você atingir alguma meta naquele espaço, né? Se a meta era 2026, eventualmente você não consegue chegar e tem que colocar para mais tempo, mas existem coisas que não são questionáveis. O nosso compromisso com diversidade, por exemplo, ele segue na base. Então, quando você olha para as nossas metas, diversidade, inclusão, respeito às pessoas, o nosso programa de estágio segue firme e forte, né? Ontem mesmo a gente postou sobre um apoio a um prêmio de igualdade racial, que a gente patrocina e segue patrocinando, porque é uma questão importante para nós, para as nossas pessoas, né? A gente tem dois grandes ativos na nossa empresa: as marcas e as pessoas. Todo o resto, claro, é muito relevante, é muito importante, mas sem as marcas e as nossas pessoas, é isso que nos faz diferente das outras empresas. Por que eu trabalho lá na Unilever? Porque eu acredito na empresa, acredito nas nossas pessoas e nas marcas, nos produtos que a gente fabrica. E sobre o ponto de, né, como que eu tenho olhado para tudo isso, eu olho com um pouco de tristeza para isso, né? Eu sou otimista, eu acho que são ondas, Valverde, sinceramente. Acho que tem situações complicadas para algumas empresas, da onde elas são, eventualmente tem uma pressão maior daquele país, e se vende direto, por exemplo, para aquele governo, etc. E aí eu não vou julgar. Cada empresa, é claro, né, longe de nós julgar, eu acho que tem situações mais delicadas, mas como tudo que a gente escolhe como empresa, você tem que ter um pouco de firmeza naquilo que você de fato acredita. Tem que fazer sentido para a empresa, tem que fazer sentido para fazer negócio, tem que fazer sentido para as pessoas, para o cliente e para o consumidor, né? Lembrando que cliente para a gente é o varejo, consumidor somos todos nós, né? A pessoa que compra. Então nós seguimos forte, e vamos ver o que vai acontecer, né? Acho que talvez não seja um retrocesso, Valverde. Talvez seja um redesenho daquilo que nunca deveria ter sido, né? Se a empresa tinha compromissos e metas naquela direção, e agora, com tudo isso aí que vem acontecendo, resolveu mudar, talvez não fossem essas metas mesmo, né? Sim. Talvez pudessem ter pensado melhor antes. Enfim, cada empresa é uma empresa, eu não posso aqui julgar, mas pela empresa que eu trabalho, nós seguimos com os compromissos, nada foi revisado, e agora sim, tem um desafio, contexto global, desafios de mercado, tem metas que você consegue atingir com mais celeridade do que outras, sem dúvida nenhuma. Sim. E também aproveitar então mais a sua carreira, a sua participação, principalmente, também acabei verificando aqui no seu LinkedIn, achei muito interessante o fato de você ser conselheira do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, que é um órgão de assessoramento direto ao presidente da República. E a pergunta que eu queria fazer relacionada a isso é, primeiro, como que se deu da Juliana se tornar uma conselheira de um órgão público nesse sentido, e na verdade que tem uma participação social também, mas que assessora direto o presidente da República, e que isso reverte de uma empresa, de uma responsável, de uma multinacional contribuir para o governo, por participar desse conselho, e como que isso se reverte também para a própria empresa. O fato de você estar nesse conselho, como que isso se reverte interessante para a própria empresa que você representa? Perfeito. Bom, tudo se deu da seguinte maneira. Eu
eu estive, ao longo dos últimos anos, responsável pela área de relações governamentais, né? Em novembro agora que eu fiquei responsável pela área corporativa como um todo, mas eu era responsável antes pela área de relações governamentais. Então, a minha função era representar a Unilever no governo federal, no estadual, enfim, treinar pessoas internas nossas nas fábricas para que essas pessoas pudessem atender governos municipais, etc. Enfim, esse era o papel, um papel que eu tinha, claro, com mais gente, com equipe. Então, eu circulava bastante no Congresso, ministérios, associações em geral, porque a gente não faz quase nada sozinho, tudo se faz no coletivo, né? Com outras empresas, com o setor, com indústrias, etc. Bom, em função disso, na época que eles estavam desenhando quem seriam representantes, quem que seria interessante que este governo tivesse como representantes desse conselho, que eles chamam de conselhão, né? Bom, e aí, a época quem estava fazendo isso é o Paulo Pereira, secretário Paulo Pereira, e numa reunião que eu tive com ele para apresentar o nosso... À época eu fui falar, inclusive, mais como setor de limpeza, né? Fui falar, tinha algumas questões regulatórias, etc., alguns desafios de produtos falsificados, produtos ilegais, etc. E aí comentei sobre outras coisas, né? Então, eu estava com uma pauta Unilever e eu levei muito esse assunto. E ele falou, olha, Juliana, a gente está desenhando, eu tô contando bem, assim, acho que eu nunca contei com tanto detalhe, mas acho que vale para ficar aqui. Nós estamos desenhando, pensando representantes para esse grupo. Tem pessoas da sociedade civil, pessoas de ONGs, pessoas da área de saúde, pessoas da área da educação, pessoas, enfim, com experiências enormes. Tem presidentes de empresa, pessoas famosas, né? E nós precisamos também de pessoas que conhecem bastante dos problemas que essas indústrias têm, bens de consumo em geral, e que tenham agenda, que tenham tempo, né? Porque é muito interessante você colocar o presidente de uma grande empresa nesse conselhão, mas não necessariamente ele vai ter agenda para participar de tantas reuniões, e são muitas. E aí ele falou, olha, eu quero te perguntar se você tem interesse de eu te indicar. Porque é uma mulher jovem, que tem uma visão do que a gente acredita, etc. Eu deixei muito claro para ele que eu sou apartidária, inclusive minha empresa, né, é assim também, e que eu jamais defenderia alguma questão muito voltada para a questão partidária. Você falou, não, absolutamente. Inclusive você verá, Juliana, que no conselhão vão ter pessoas que são contrárias, né, algumas a própria campanha, aquilo. Falei, bom, aí eu levei para a empresa, falei, pode ser que aconteça. Bom, aí veio o convite, eu fiquei muito honrada, porque... Por quê? Não é por ser este governo, podia ser outro governo, podia ser... não é sobre quem está na presidência. Porque a pessoa está, hoje é amanhã é outra e assim será. Como profissional, e acho que como cidadã, nós precisamos nos relacionar com quem está liderando para poder para inclusive sugerir mudanças, para colaborar com o conteúdo. Se vai prosperar, não vai prosperar, outros 500. Mas é muito melhor participar, criticar, contribuir, do que não participar e criticar e não contribuir. Porque só criticar é fácil, é bastante fácil, né? A gente fala tem como que é o pessoal mais só de... Haters. Os haters. Não, só critica na rede social. Pergunta se ele mudou alguma coisa da vida dele, né? Então, na época, algumas pessoas me vieram até... familiares, preocupar, mas você não vai ficar ligada? Não, gente, então o conselhão não recebe R$1, você não tem absolutamente nenhuma relação com esse governo, e a única contribuição é essa, intelectual mesmo, de como é que a gente contribui vai ser feita uma política de solidariedade para cooperativas, sei lá, resíduos, catadores. Eu participei de N reuniões, onde a nossa contribuição era essa, o ponto de vista de quem está, meu caso, em uma empresa,
na indústria sobre aquilo que estava sendo desenhado. Muitas vezes a resposta era, não faz o menor sentido. Ou, se acontecer isso, vai gerar este impacto e não necessariamente o impacto que vocês estão pensando, né? Então, eu fiquei feliz por isso. Agora eles estão na época que acho que inclusive vai renovar. Eu nem sei se vai continuar ou não. Eu participei bastante, inclusive porque eu morava em Brasília. Agora acabei de voltar aqui para São Paulo. Então, agora tá um pouco mais difícil. Mas tem muita reunião online. E aí conheci muita gente, etc. E muita gente com vontade, exatamente como eu, de contribuir para a mudança. É fácil? Não. Mas eu tenho o prazer de ter, assim, a honra de ter, primeiro, sido chamada, e depois de poder, né, que a empresa tenha, inclusive, dito, não, ok, vamos participar, como empresa. Por que isso faz sentido? Porque um dos nossos compromissos é justamente esse, né, é poder colaborar para que a gente faça políticas públicas que façam sentido para a sociedade e para que a gente continue também trabalhando e existindo nesse meio, né? Estou tão encantado com essa tua narrativa, porque isso é tão maduro, é tão rico, porque a gente já se conhece bastante, convivemos, e ao longo da minha trajetória, né, na gestão pública, eu fiquei 25 anos na gestão pública, agora tomo aí um novo caminho, mas sempre busquei e tive a liberdade e a confiança de quem assessorei, de quem trabalhei, de sempre construir uma política pública, sempre de uma maneira compartilhada, né? Com o governo, com o setor empresarial, com a sociedade civil. Porque isso que vai ajudar a construir um mundo real e coisas efetivas, né? Que vão poder ser implementadas. E quando você, uma empresa do porte da Unilever, se dispõe e a Juliana tem a Bipla, a Bipec, acho que tem um bojo de... Você falou esse conselho, mas ela tem aí toda uma representatividade. Isso enriquece muito, porque ajuda o governo, o tomador de decisão daquele momento, a errar menos ou acertar. Exatamente. Né? Então, e a gente sofre com tantas coisas que às vezes o governo dedica tempo, formula, mas aquilo está tão distante de ser aplicado, aquilo vai dar tão errado porque não ouviu as pessoas, né? De que isso enriquece muito, isso nos anima muito a cada vez mais fortalecer, né? E agora, Juliana, eu queria que você contasse um pouquinho, acho que nessa linha, como é que está o papel da Unilever e do conjunto dessas entidades aí que você representa na perspectiva da COP30 aqui no Brasil? Perfeito. Bom, obrigada. Você trouxe um pouco dessa participação nossa nessas ABs que a gente fala. Associações, né? Então, uma indústria com tantas marcas, etc., precisa estar junto com outros, porque tem problemas muito parecidos, né? Claro que na individualidade claro que existem questões que são de uma só empresa e essas a gente trata individual, mas existem muitas outras. Quando a gente sugere uma possível alteração de um requisito legal, de uma questão ambiental, por exemplo, ou de uma questão sanitária, e vai conversar com aqui em São Paulo, CETESB, ou com o Ministério MMA, né, meio ambiente, ou você vai falar com a Anvisa, por exemplo, tem muito mais força e valor quando você vai como grupo, quando você vai como setor, quando você diz, o setor de produtos de higiene pessoal pensa dessa maneira, é muito melhor para o tomador, né, de decisão entender qual é o impacto que vai ter do que uma empresa só. Você, como secretário de alguma área lá do governo, você não vai fazer uma mudança especificamente para agradar uma empresa, jamais, isso pode acontecer. Então, você tem que fazer conversas nas entidades, nas federações, nas confederações, para que isso seja levado, né? E por isso que para nós é muito importante fazer parte desses grupos, né? Então, as nossas áreas internas participam dos comitês, etc., justamente para levar esses temas. Sobre a COP, nesse
nesse sentido, nós estamos ainda identificando, né, junto, seja só como Unilever ou como setor, o que faremos, como deixaremos essa marca e como participaremos. Sem dúvida nenhuma, estaremos lá, inclusive porque temos compromissos sérios com relação a clima, etc. Então é uma temática que nos é muito cara, né? Nossas fábricas, por exemplo, têm metas rigorosas sobre emissões, né? Então tem fábricas nossas que já mudaram muito do seu processo justamente para ter menos impacto. Então a gente estará lá. Tem um programa que nós participamos como empresa, mas que ele é setorial, que chama Mãos para o Futuro. Tem a ver com reciclagem e que ele... Né, nós estamos falando como é que a gente participa lá na COP, já que a gente tem cooperativa em Belém, que o programa apoia. Então, são algumas possibilidades. Eu vejo com otimismo que a COP seja aqui. Claro, tem uma preocupação que todo mundo fala sobre estar lá, a quantidade de gente. Infraestrutura não é a minha área, então eu não vou opinar sobre isso, né? Eu não vou ser mais uma que vai ficar falando, vai acontecer... vai acontecer e a gente vai estar lá, né? Tem desafios? Tem. Tudo tem desafio. Então a gente só vai lidar com esses desafios e vai colaborar naquilo que uma empresa com o nosso porte, com os nossos compromissos pode. E esses setores também, né? Acho que o que a gente não quer é que, de repente, nunca ninguém falou sobre algum tema e apareça lá na COP com uma super grande ideia, né? Então é sobre... continuar fazendo o que já vínhamos fazendo, a propósito tem a COP, participaremos e colaboraremos, e também que legados ficarão, já que esse grande evento, né, vai acontecer lá. É assim que eu estou olhando para esse tema. Eu acho que é um momento também, né, Juliana, você falou aí no Dê a Mão para o Futuro, é um case de sucesso. Super. Né? Que inclusive precisa ser compartilhado num ambiente global desse, porque, por exemplo, se nós formos olhar falando em resíduos, toda a América do Sul tem toda uma compatibilidade com o Brasil do ponto de vista de ter catadores, de ter um resíduo do mesmo estado, né, mais úmido e tal, aonde nós podemos ter uma boa influência e um bom momento para comunicar cases, né? De um programa inclusivo, né? Um programa que não é puramente assistencialista, mas ele coloca práticas e emancipa a cooperativa, mas ao mesmo tempo acolhe, né? Uhum. Então acho que é um momento importante também do setor comunicar o que tem feito, né? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive tem... coisas para ser contadas nesse sentido, e recentemente o Mãos para o Futuro divulgou que ao longo dessa história já separou, coletou, enviou para a reciclagem 1 milhão de toneladas de resíduos, né? Nós temos muito orgulho porque é um programa que teve muito investimento de muitas empresas, e que tem dado certo. Tem dado certo por quê? Simplesmente porque ele continua há muito tempo, né? Salvo engano, é mais de uma década, né, que ele tá aí. Na verdade, ele deu base, quase 2 décadas. Ele foi muito inspirador para a própria política nacional. Que estava muito no início, eu me lembro, e aí, é claro, eram outras pessoas que representavam a nossa empresa lá, mas esse programa começou antes da formulação da PNRS, justamente porque quando saiu 2010, já era... Bom, aí você pode contar muito melhor. Já haviam muitos anos de discussão no Congresso sobre essa legislação. Demorou 21 anos para ser aprovado. 21 anos, então. Né? Então, neste período, não durante os 21, mas pelo menos por alguns anos, o setor de higiene pessoal e de limpeza se engajaram muito em o que nós já vamos começar a fazer para quando vier, a gente já está um pouco mais preparado. Ajustes vieram, melhorias vieram, tem auditoria externa, etc. E ele tem dado resultado. Tem dado resultado. E aqui a gente teve alguns outros convidados também, aproveitando esse tema de resíduos, Juliana, que, tratando sobre a logística reversa, trouxeram um grande problema que nós temos no Brasil, da dificuldade, principalmente de custos, de incentivos que existem para esse tema aqui ainda no Brasil ainda,
e que eventualmente até inviabilizam um trabalho maior. Então a multinacional tem interesse em fazer um trabalho inclusive maior, mais amplo, mas se depara com as impossibilidades financeiras de incentivos. Como que você tem encarado isso? Como que a Unilever tem trabalhado essas dificuldades aqui no Brasil? Não sei se... Legal, sem dúvida, acho que tem desafios ligados, por exemplo, à questão tributária, por exemplo, né? Essa é uma que a gente escuta sobre plástico, que há uma bitributação, então muitas vezes não faz sentido do ponto de vista meramente econômico, financeiro, por números, você comprar a resina reciclada ao invés de comprar a resina virgem, né? Mas a análise não é só essa, né? Se você tem um compromisso sério com relação a isso, de mudar o seu portfólio, não é só sobre preço, mas também, se durante muito tempo nunca fizer sentido do ponto de vista do caso financeiro, definitivamente não vai prosperar, porque uma empresa não vai ficar pagando muito mais caro do que a outra sempre, né? Porque também existem uma regra, muitas vezes, mercado, oscila, né? Então, essas barreiras, por exemplo essa, e eu acredito que com a reforma tributária isso já vai melhorar, ajudam porque estimulam, né? Então, se você tiver um estímulo para que a resina reciclada fique mais atrativa do ponto de vista de preço, melhor será. Mas a empresa pode também fazer escolhas de fazer um pedaço. Então, eu não consigo hoje colocar meu portfólio todo, mas consigo um pouco, porque também tem uma questão de você ir ditando regra para o seu fornecedor. Então, eu acho que tem desafios, mas eles não deveriam ser colocados como é só por isso que a gente não segue. Tem questões de também da empresa insistir, né? E aí eu acredito, claro, depois de um determinado tempo em que já não se consegue, eventualmente entendo por que a empresa, nesse caso, sobre a resina. Acho que tem outros casos, por exemplo, coleta seletiva, que a gente sempre fala, né? Então, nós não conseguimos ainda ter no nosso país um percentual de cidades com coleta seletiva significativo a ponto de ajudar que a reciclagem do país, né, porque começa tudo pela coleta, que ela prospere. Mas nós também, como empresa, não vamos ficar esperando isso acontecer. A gente apoia Mãos para o Futuro há tanto tempo, porque a gente acredita que faz sentido. Então, existem barreiras, existem desafios, mas um dos papéis da empresa é tentar passar por eles. Então, participar de um conselhão, participar de uma associação, vir aqui falar que a gente acredita, faz com que a gente tente mudar, né? Com a gente deixar um marco para que a gente mude. E ser grande traz responsabilidade, né? Grandes poderes, como dizia, tem uma amiga que é a Líria, que fala do Peter Parker, né? Que é o Homem-Aranha. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, nós precisamos sempre lembrar disso, né? Juliana, e você que está à frente agora da área de comunicação, uma das coisas que, ao meu ver, né, fiquei muito tempo do lado do público, é o aspecto das empresas, na sua individualidade, comunicam, mas as empresas hoje não se agrupam, não se integram para fazer uma comunicação mais ampliada em relação, vou dar o exemplo aqui da coleta seletiva ou de uma participação num programa de logística reversa. Me lembro até que quando estive no governo do estado de São Paulo, a gente estabeleceu 6 eixos de atuação e um deles era educação ambiental e comunicação. Por que as empresas não se integram para, por exemplo, estabelecer um programa de comunicação mais ampliado? Isso, de alguma maneira, pode comprometer a sua estratégia comercial? Isso pode gerar ali alguma perda para essas empresas? Porque cada um faz um pouquinho, mas aquilo não se integra e acaba não tendo um impacto maior, um alcance maior junto ao consumidor. Entendi. É uma boa pergunta, porque justamente na parte de comunicação que
muitas empresas se diferenciam por escolhas, né? A forma, como a gente falava agora há pouco sobre Dove e a maneira como o Dove se colocou sobre campanha, etc. Não é igual a outras marcas, certo? Então, como é que a gente vai se juntar nessa causa, por exemplo? Sim. Então, acho que passa por isso, passa por uma questão de fato de serem empresas distintas e não necessariamente com as mesmas prioridades naquela época. Já participei de algumas tentativas de campanhas como essa e me parece também que para que ela de fato seja efetiva, seja grande o suficiente para deixar de fato uma marca e uma mudança de comportamento, não é sobre uma campanha de comunicação, é sobre uma educação daquele público. Então, claro, sempre comunicar é relevante, mas se a gente não tiver um treinamento, um letramento desde que a gente está na escola, vai ficar bem difícil. Então, na época que eu frequentava escola, não tinha essa questão de separação de resíduo, as cores. Não, hoje em dia tem. Os condomínios têm. Então, quando você tem uma mudança da legislação, isso também vem. Eu acredito muito mais que essa mudança pode acontecer através de uma política pública, de uma grande mudança curricular, né? Tem a ver com escola, a meu ver. E, claro, depois disso, as empresas podem ajudar? Sem sombra de dúvida. Mas eu não diria que para que isso ocorra, o sucesso vai ser uma grande campanha entre muitas empresas que vai fazer o consumidor mudar, né? Porque esse consumidor já teve 5, 10, 15 anos e ele cresceu com esse hábito. Então, eu acredito que essa geração de hoje que está começando a consumir agora já tem melhores hábitos do que nós tínhamos. Sim, sem dúvida. Por quê? Porque já veio com esse assunto. Então, não estou te dizendo que não funcionaria. Acho que é difícil você conseguir uma cooperação entre tantos setores que essa economia tem por uma grande campanha. E ela seria muito melhor se ela fosse, de fato, em nível federal, coordenada com uma questão de educação. Não, e eu até inverto um pouco a questão, e tive várias vezes, né, em vários momentos no poder público. O poder público não traz essa. A gente ensaiou aqui no estado de São Paulo essa proposta das empresas, até pensando muito no tema não só de resíduos, mas de algumas outras áreas, de uma ação regionalizada, né, você fazer um trabalho mais regionalizado, mas o próprio governo não vem com uma proposta para integrar isso, né? Então, aí tem desafios também, né? Tem desafios de o que é prioritário para aquele momento, naquela cidade. Eu acho que a questão de saneamento, hoje em dia, quando a gente fala sobre as enchentes, sobre tudo que vem acontecendo, no final, quando você começa a avaliar por quê, é claro, chove mais, etc., mas tem N questões e a questão do lixo acaba sendo super relevante, né? A limpeza urbana para uma cidade como São Paulo, por exemplo, faz muita diferença. Se o bueiro tiver livre de lixo, que também alguém jogou, né? Vai ser melhor para quando vier aquela chuvarada, sem dúvida nenhuma, né? Exato. Ótimo, e também não queria aproveitar, não queria te perder ainda não, Juliana, até porque aproveitar a tua participação, que eu vi lá também nas tuas andanças dessas associações e participações, você como também conselheira do Conselho Superior Feminino da Fiesp, né? E à luz dessa tua participação, de como você está vendo esse cenário, essa agenda principalmente, frente ainda a esse movimento que a gente tem visto no começo do ano, dessas multinacionais dando um passo para trás em suas políticas de inclusão, igualdade, diversidade, né? Como que você tem visto, principalmente aqui, já que você está na casa da indústria de São Paulo, né? Como que tem sido as discussões nesse conselho, principalmente? Essa temática dentro da indústria, ela, assim, eu vejo que segue, ela segue com diferentes níveis. Então, tem empresas que conseguem já ter na alta liderança um número significativo já de mulheres. Já tem pesquisa sobrando que comprova que, de fato, a empresa prospera, inclusive, mais quando tem
uma representatividade maior da sociedade. Aí eu nem digo só sobre mulheres, mas sobre pessoas negras, etc., porque reflete a sociedade. Então, como é que você pode pensar em ter produtos ou ter serviços, ou oferecer alguma coisa para o consumidor, sendo que você sequer, dentro de casa, tem a representação dele, né? Então, isso já é mais assim, tem mais comprovação, tem comprovação sobrando já sobre isso. Para a nossa empresa, para a Unilever, atualmente a gente tem mais de 50% da nossa liderança é formada por mulheres. Então a gente já chegou naquele número que a gente gostaria, que a gente se comprometeu e que tem que seguir comprometida, né? E só faz sentido por isso, faz sentido porque isso representa a sociedade, né? Tem desafios ainda, porque tem inclusive pessoas entram, pessoas saem, então você tá com um número de 55, eventualmente alguém resolve sair e esse percentual muda, mas o mais importante é que a gente mantenha o foco de que isso é relevante, né? Isso conta. Contar com mulheres não é mais uma opção, não é? A gente nem fala mais sobre isso, faz parte, né? E eu vejo que na Fiesp também, então o fato de ter esse conselho, de ter mulheres que se reúnem ao redor dessa temática mostra que o compromisso segue, né? Agora, onde que, né, se a gente consegue evoluir mais com ele, etc., a gente tem que esperar mais um pouco, mas tem diversas entregas que são realizadas oriundas desse conselho. Bacana. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa aqui, infelizmente. Acho que tem muito... A gente está vendo que se a gente começa a espremer a Juliana, sai coisa boa, né? Então, a vontade é continuar mais muito tempo aqui. Bom, a gente sempre começa o programa perguntando da carreira do convidado e a gente termina, né, da convidada fazendo uma pergunta um pouco mais padronizada também. A gente queria ouvir de você, então, Juliana, duas questões. Primeiro, como que você se vê nesse futuro do ESG? E como que você vê a empresa, a Unilever, nesse futuro próximo, com essas questões de ESG também? Legal. Bom, eu me vejo ainda por muito tempo atuando e trabalhando nessa área, e com isso buscando evidenciar para as outras pessoas que estão começando agora, etc., que acreditem naquilo que elas têm como propósito e como... Então, se você acredita que aquilo que você faz sentido, é nobre, faz diferença, continue, seja insistente. Vai ter época que vai ser mais fácil, vai ter época que vai ser um pouco mais difícil, mas insista, né? Então, eu sou uma pessoa que quando eu acredito em alguma coisa, eu vou até o final, é difícil alguém me parar. E assim eu acho que esse é o legado que eu quero deixar para minha equipe e para as pessoas, não necessariamente na mesma posição, fazendo as mesmas coisas. E eu acredito que na Unilever também isso vai acontecer, né? A gente, claro, vai ter mudança, a hora a gente opera de um jeito, hora opera do outro, unidades de negócio, hora você tem um negócio, hora não tem, mas eu acredito que é uma empresa séria que vai continuar prosperando, vai por mais 100 anos nesse país, entregando produtos de qualidade com responsabilidade, né? Para que a gente possa depois ser lembrado e recomprado. Então, empresa que prospera é uma empresa que você não experimenta o produto, você segue comprando, né? Então, é o que eu gostaria de deixar de mensagem. Muito bom. Muito especial estar aqui com a Juliana, né, Luiz? Sim. E para você, aí um conteúdo riquíssimo, você que está em busca de atuar no setor ambiental, na questão da sustentabilidade, com os princípios ESG, sem dúvida nenhuma a carreira da Juliana é inspiradora, né? Tanto você que quer começar, como você também que está num momento de transição de carreira, olhando para algo que tenha mais propósito, né? E a gente tem esse privilégio de atuar num setor que acabamos sendo movido pelo propósito. Esse programa, sem dúvida, vai ser um grande diferencial aí para sua carreira. Isso aí. E sua empresa também tem preocupação com questões ESG, tem metas. Vem apoiar o programa, junte-se nós, participe com a gente aqui desse programa que tem essa missão tão importante de democratizar as informações de sustentabilidade ESG. E até o próximo programa. Até o próximo.